Então, boa tarde, eu me chamo Gregório, eu sou mestrando aqui da UERJ, programa de Direito, da linha de Direito Internacional. E assim que surgiu essa ideia, o professor Rafael me convidou para fazer um bate-papo com vocês. Quando ele falou que era um grupo de argentinos que viria para cá, eu pensei em tratar sobre as relações Brasil e Argentina e o direito internacional. Mas como é um curso não é um curso, uma pequena aula, um bate-papo de 1 hora, eu pensei em tratar sobre o principal tema que envolve hoje o Brasil e a Argentina, que é o Mercosul. Então, antes de eu começar essa palestra sobre o Mercosul, gostaria de falar que eu vou ter que procurar falar devagar. Se vocês não estiverem entendendo ou tiverem qualquer dúvida, é só levantar a mão. A gente tem uma plateia aqui composta de, eu acho que metade brasileiro, metade argentino, talvez, né? Mas, então, especialmente para vocês aí, se tiver alguma dúvida, eu vou procurar sempre falar devagar, mas eu tenho a me empolgar e ao decorrer do tempo pode ser que eu fale um pouco mais rápido. Sobre a palestra de hoje, o que eu pensei? Eu pensei em dividi-la em 5 partes. No começo dela eu só vou situar para vocês o que é o Mercosul hoje, quais são os estados partes, quais são os estados associados, o estado que está suspenso hoje. Depois dessa breve introdução, eu vou falar sobre os antecedentes, porque o Mercosul ele não foi criado da noite para o dia e nem sempre as relações entre Brasil e Argentina foram satisfatórias. Depois dessa análise inicial e dos antecedentes, eu vou passar rapidamente pelos protocolos e pela organização do Mercosul. Uma parte mais explanativa, mas acho que vai ser importante para a gente chegar na quarta fase, que vai ser uma leitura mais histórica, ou seja, não histórica, mas o Mercosul, da criação até hoje, como é que ele se conformou. E para finalizar a palestra, eu gostaria de trazer um debate, porque o Mercosul ainda é um projeto em aberto, e eu gostaria que a gente discutisse aqui, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, sobre a cláusula democrática e as vezes que ela foi aplicada, tanto no caso do Paraguai quanto no caso da Venezuela, se ela estava de acordo com o direito internacional, se ela estava de acordo com os interesses do Mercosul e se foram acertos políticos, porque o Mercosul hoje ele tem nessa discussão da cláusula democrática, na minha concepção, a melhor forma a grande dúvida e a melhor forma da gente analisar o que é o projeto Mercosul. Então, vou saindo da minha introdução. O Mercosul hoje, ele é formado dos membros plenos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Que formou o Mercosul foi o Tratado de Assunção de 91, e ele está em vigor desde 94. A Venezuela, ela é estado parte do Mercosul e ela foi suspensa por 2 vezes, em 2016 e 2017. Então hoje a gente tem uma organização internacional formada por 5 membros plenos, sendo que um está suspenso. A gente tem outro estado que está em fase de integração, de incorporação, que é a Bolívia. Está faltando a anuência brasileira, está no Congresso Nacional e não há perspectiva, a gente falava até o final do governo Temer, mas não há perspectiva. Para além disso, talvez, não sei, mas hoje a Bolívia ela está em estágio de associação, mas está bem em stand-by. Qual é
o dever ser do Mercosul. O Mercosul ele traz esse nome de Mercado Comum do Sul, porque imaginou-se que algum dia, eventualmente, os países do Cone Sul eles seriam formadores de um mercado comum. Agora, é importante a gente perceber que o Mercosul, ele, além desses 5 Estados-membros, ele tem como associados todos os países da América do Sul. Então, todos os outros países da América do Sul, seja da comunidade andina ou Suriname, Guiana, todos esses países que fazem parte da América do Sul, eles têm algum vínculo com o Mercosul. E o livre comércio, ele está quase presente hoje na América do Sul, no que diz respeito à sua classificação, que é 80% de trocas sem tarifas. Então, o Brasil tem um livre comércio, mas o livre comércio ele não se confunde com o mercado comum. O livre comércio, o que seria? Uma zona de livre comércio é o que a gente tem no NAFTA, que são os países membros que trocariam comercialmente sem tarifas adicionais ou sem tarifas significativas. O Mercosul ele já cumpre essa normativa. O estado da arte hoje do Mercosul ele é uma união aduaneira imperfeita, ou seja, ele tem esse aspecto de livre comércio, além de uma tarifa externa comum. E ela é imperfeita porque essa tarifa externa comum ela tem várias exceções. Então, o Mercosul hoje é uma união aduaneira imperfeita. Então, estamos longe ainda de chegarmos ao mercado comum. É o objetivo do Mercosul, mas foi um objetivo que ele foi colocado na década de 90, quando a gente for analisar as fases, a gente vai perceber isso, como um dever ser, um deveria do Mercosul. Ou seja, a gente carrega esse nome, mas nós somos hoje uma união aduaneira imperfeita. Qualquer dúvida, se eu já tenha... os antecedentes do Mercosul. As relações entre Brasil e Argentina, na década de 60 e principalmente 70, elas eram muito ruins. Não convém aqui a gente falar, porque é um tema anterior à própria formação do Mercosul, mas quando o Brasil, só para dar um exemplo, construiu em parceria com o Paraguai e a Itaipu, a Argentina ela ameaçou fechar as fronteiras, ela teve uma relação muito ruim com o Brasil durante a década de 70, do Brasil, do governo Geisel, da ditadura militar. Quando as coisas começam a melhorar, é quando em 79 é assinado o acordo tripartite entre Brasil, Argentina e Paraguai, e esse acordo ele marcou o fim da crise das hidrelétricas. Então, no Brasil a gente teve uma transição no governo, mas só uma mudança de presidente, ainda na ditadura militar, que era o general Figueiredo, e a Argentina era presidida pelo Videla. A partir desse acordo, o Brasil e a Argentina começaram a se encarar como possíveis aliados. E um dos grandes exemplos disso é que já em 1980, e isso vai se aprofundar na década de 90, o Brasil e a Argentina começam a dialogar, inclusive em temas nucleares, o que mostra uma grande empatia entre os governos ou entre os estados, porque, por exemplo, a comunidade europeia ela começou a criar laços de estabilidade quando começou a dialogar sobre as armas nucleares.
e a tecnologia nuclear, melhor dizendo. Então, quando o Brasil e a Argentina eles começam a compartilhar essa tecnologia nuclear para fins pacíficos, começa a se criar uma relação de mais do que cordialidade, uma relação de parceiros, de aliados estratégicos. Outra prova de amizade entre o Brasil e a Argentina foi quando vocês fizeram, a Argentina fez a Guerra das Malvinas, em 82 e 83, contra a Inglaterra, e o Brasil ele se declarou neutro, mas diversos autores brasileiros, como Muniz Bandeira, o próprio Matias Spector, eles tratam, o Vizentin tratam essa relação como se fosse de uma neutralidade perfeita. Por que neutralidade perfeita? O Brasil começou a representar os interesses argentinos em Londres. O Brasil chegou a emprestar navios tucanos para a aeronáutica argentina. Então, essa neutralidade perfeita, o Brasil justifica como se fosse uma posição histórica brasileira. Desde um entendimento já da época da regência do Brasil, enfim, é uma posição histórica que o Brasil considera que as Malvinas são argentinas. Não se falaria em Falklands ou Sanduíche do Sul, que é a outra ilha perto das Malvinas. Então, só para colocar esse aspecto anterior, que na década de 80 a gente tem essa conformação de interesses entre Brasil e Argentina. Num aspecto maior, que aí é interessante falar, em 1980, na América Latina, cria-se a ALAD em substituição da ALAUD. E a ALAD ela é uma criação, ela significa Associação Latino-Americana de Integração. E o que a ALAD busca? Ela é um acordo abrangente, flexível, e ela serve como uma depositadora de tratados, uma facilitadora da integração latino-americana. E o Mercosul, ele é o acordo número 18 da ALAD, ou seja, só tem um pré-requisito para fazer parte do Mercosul, que é ser membro da ALAD e que seja aprovado pelos membros criadores do Mercosul, os membros plenos. Então, para a gente perceber agora, acabando usando o antecedente, é que o Mercosul ele se propõe a ser um regionalismo aberto, ou seja, ele está no Cone Sul, tem a presença da Venezuela, mas ele busca uma relação de maior orquestração, tanto comercial como o que os Estados quiserem fazer dela, dentro de um âmbito latino-americano. Então, agora a gente vai passar a tratar os protocolos do Mercosul. Em 1990, a gente tem a Ata de Buenos Aires, entre o governo Collor e vocês já com o Menem. A Argentina já era presidida pelo Menem. E na Ata de Buenos Aires começa a ter um diálogo mais institucionalizado com o objetivo de criar uma organização internacional entre Brasil e Argentina. Então, o projeto Mercosulino, ele é um projeto, em primeira medida, entre Brasil e Argentina. Depois da Ata de Buenos Aires, ela conformada, já numa redemocratização, claro, a brasileira e a argentina, em maior ou menor medida, mas as ditaduras militares
estavam acabadas e Brasil e Argentina se olhavam como se fossem democracias que queriam se abrir para o mundo. Então, quando a gente for ver as fases do Mercosul mais à frente, a gente vai perceber que isso é determinante para a conformação do Mercosul. Mas voltando à Ata de Buenos Aires, a Ata de Buenos Aires foi o momento em que Brasil e Argentina selaram um acordo e decidiram abrir esse diálogo com Paraguai e Uruguai. O Paraguai e o Uruguai, eles reclamaram durante muito tempo, com razão, de que eles não foram conformadores do Mercosul, assim como o Brasil e a Argentina. Então, o Paraguai e o Uruguai tiveram que pegar o projeto como se ele estivesse já em andamento. Era quase como pegar ou largar, digamos assim. Então, em 91, criou-se o Mercosul pelo Tratado de Assunção. O Mercosul tem o Tratado de Assunção em 91 que entra em vigor em 94. Ainda em 91 tem o Protocolo de Brasília, que criou o sistema de tribunais ad hoc. Talvez mais importante do que isso, o segundo documento, nesse momento inicial do Mercosul, é o Protocolo de Ouro Preto, que conferiu personalidade jurídica ao Mercosul. O Mercosul ele tem personalidade jurídica antes do que a União Europeia teve. Então, qual é o principal órgão do Mercosul? É o Conselho Mercado Comum. O Conselho Mercado Comum ele se reúne semestralmente. Ele tem a prerrogativa de dar diretriz política. A gente vai ver logo em seguida que as suspensões elas são feitas pelo Conselho. O Grupo Mercado Comum é como se fosse o órgão executivo do Mercosul. Ele tem função de iniciativa legislativa, mas ele é o que coloca em prática os projetos do CMC, do Conselho. Então, o Conselho é como se fosse o órgão pleno do Mercosul. E há outros protocolos de direito que tocam em diversos aspectos do direito internacional privado, mas não cabe ao escopo aqui a gente tratá-lo deles. Importante agora a gente ver que em 98 se fez o protocolo de Ushuaia. O protocolo de Ushuaia, em 98, ele colocou a cláusula democrática, uma possibilidade de suspensão de algum membro do Mercosul. Ela foi feita no contexto de uma das inúmeras tentativas de golpe no Paraguai, em 96, e aí os estados começaram a se perguntar se o Mercosul tiver alguma quebra da sua institucionalidade internamente de algum país, o que o grupo deve fazer. O Mercosul ele pretende defender a democracia nos estados ou ele é mais uma organização internacional com fins comerciais? E essa pergunta ela foi parcialmente respondida com o protocolo de Ushuaia de 98 e posteriormente a gente tem o Tratado de Montevidéu, o protocolo de Montevidéu, que é conhecido como Ushuaia II, que ele traz as cláusulas democráticas com muito mais força. Mas é importante a gente notar que as suspensões que vão ser dadas futuramente, dentro desse nosso bate-papo, elas são todas fundadas no protocolo de Ushuaia, que já está em vigor. Para a gente rapidamente passar aqui pelos outros protocolos
importantes do Mercosul. Em 2002, o Protocolo de Olivos, a criação do Tribunal Permanente de Revisão, TPR, que vai ser objeto de uma palestra que também amanhã, não sei se amanhã ou quinta, do Jean. Ele vai falar sobre os casos do Tribunal Permanente de Revisão. Só para pontuar aqui, e depois a gente vai para as fases históricas do Mercosul, é que em 2005 a gente tem o Protocolo de Assunção, que ele positivou os valores de democracia e direitos humanos no seio do Mercosul. E ele previu a possibilidade de suspensão dos estados que violassem sistematicamente os direitos humanos. Nesse contexto da primeira década do século XXI, em 2007, criou-se o Parlamento do Mercosul. Já tinha um órgão legislativo, mas em 2007 decidiu-se aprofundar o Mercosul e criar esse parlamento. Os estados se comprometeram a longo prazo realizar eleições. Aqui no Brasil a gente ainda não realiza, os parlamentares são indicados pelo Congresso Nacional. E eu gostaria de saber de vocês que disse aqui que a Argentina já realiza votação para o parlamento do Mercosul, é verdade? Vocês votam? O professor sabe responder? Vota, né? Queria saber. Porque eu li isso, a Argentina vota, eu gostaria de saber se está presente na Argentina mesmo essa votação. Argentina e Paraguai. A Argentina e o Paraguai votam, né? Vocês não votam, não? O voto não é obrigatório na Argentina. E vocês nunca votaram para o parlamento do Mercosul? Não? Interessante saber, eu nunca tinha. Que aqui a gente, quando vai debater o Mercosul, a gente sempre fala que a Argentina está um passo à frente, que a Argentina está votando, e a gente deve votar. E o Brasil. O Brasil. Argentina e Paraguai. Argentina e Paraguai. Vota. O Paraguai foi o primeiro. Foi o primeiro, né? E. Enfim, a gente fala que o Brasil está fazendo agora é trocando as placas dos carros para se integrar ao Mercosul. Então, para finalizar essa breve passagem pelos protocolos, em 2011 teve o protocolo de Montevidéu, que eu já falei, que é o protocolo de Ushuaia II. É uma previsão legal de cláusula democrática muito mais abrangente. Ela traz a possibilidade de punição econômica, punição comercial, fechamento de fronteiras, denúncia a organismos internacionais. Então ela traz a possibilidade de aplicação de sanções muito mais severas do que o protocolo de Ushuaia. Confirmado, tá? Voto 2015. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você já votou? Professor Alberto Moreira. Por primera vez en las últimas elecciones se votaron parlamentarios directos, parlamentarios dados por el pueblo. E funciona como na União Europeia, ou existem partidos ou não? Os partidos os candidatos são membros de partidos políticos nacionais? Están divididos por bloques partidarios, pero no funciona como la Unión Europea. No tienen funciones prácticamente, no legislan. Então são blocos partidários formados por eleição. Interessante. Então aqui agora é o debate mais interessante para além desses protocolos que a gente estava falando até então, que o Mercosul é estudado aqui no Brasil e há uma divisão em 3 fases. Uma primeira fase de abertura comercial, na década de 90 até a entrada do Lula da Silva no Brasil e Néstor Kirchner
na Argentina, em 2003. Aí há uma segunda fase no Mercosul, que é uma fase de maior aprofundamento das relações do Mercosul. O Mercosul começou a dividir as atenções da América do Sul com outras organizações internacionais, mas o Mercosul ele tinha maior importância, mesmo dentro dos países. E uma terceira fase que a gente enfrenta hoje, que está em suspenso, ou é uma terceira fase que veio para ficar, que encara no Brasil o governo Temer e na Argentina o governo Macri. Mas ainda não dá para afirmar que nessa terceira fase a gente tem uma volta primeiro. Então, brevemente, a primeira fase, entre 90 e 2002, o objetivo era claro, era de abertura comercial. Não tinha uma concentração política tão grande entre o Brasil e a Argentina. Os dois países já se encaravam como aliados estratégicos. Já havia uma integração entre os países, mas a Argentina ela queria se abrir mais ao mundo do que o próprio Brasil. O governo Carlos Menem, final da década de 80 até 99, ele passou a funcionar pautou-se pela aquiescência periférica, o realismo periférico. Na academia teve o Carlos Escudé e o Guido de Tella, que eles entendiam que a Argentina, ela, nas décadas anteriores a 90, ela confrontou demais as potências ocidentais mesmo durante tanto o processo como anteriormente as outras ditaduras da Argentina. A Argentina sempre sentia falta da relação que no século XIX até a primeira década de 1900 a Argentina teve com a Inglaterra, e a Argentina, ela anteriormente a presidência Sarmiento, a Avellaneda e todas essas, ela tinha uma grande prosperidade e ela sentia que durante o século XX a Argentina perdeu um protagonismo no mundo e acirrou-se com potências ocidentais, como o maior exemplo com a crise com o Reino Unido, a crise das Malvinas. E não se provou ser uma boa escolha. Então, talvez não tenha sido uma boa escolha também a aquiescência periférica na década de 90, que a Argentina chegou a mandar navio para a guerra do Golfo. E foi considerado aliado externo da OTAN. Então eu estou trazendo isso para o debate do Mercosul, que durante a década de 90, o Brasil e a Argentina tinham planos comuns de mercado. O Brasil e a Argentina queriam prosperar economicamente, mas o Mercosul ele era colocado numa perspectiva mais comercial. A Argentina com a economia dolarizada, o Brasil a partir do plano real com uma estabilidade monetária, e a partir da máxima desvalorização do real em 99 no Brasil, esse projeto comercial ele começa a perder espaço. O Brasil torna-se um pouco mais competitivo do que a Argentina, e o Mercosul ele começa a enfrentar a sua primeira crise, talvez, que é uma crise de que queremos ser um grupo comercial
e esse grupo comercial ele não está dando frutos. Temos uma virada em 2003, com a eleição do Lula da Silva no Brasil e do Néstor Kirchner na Argentina. E logo quando esses dois presidentes do campo progressista, por assim dizer, assumem, eles reúnem-se em Buenos Aires em 2003, o Consenso de Buenos Aires, que vai ser confirmado logo em 2004 na Ata de Copacabana, e chegou-se à conclusão que o Mercosul precisava construir lastros de permanência. Era necessário a conformação de instituições fortes que guiassem uma consolidação jurídica e institucional do Mercosul. Então foram diversas as iniciativas criadas, diversas mesmo. Eu acho que uma das mais significativas, ou uma das que teve maior orçamento, foi o FOSEM, que era o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. O que o FOSEM ele buscava fomentar era a maior dinamicidade econômica nos países menos dinâmicos, ou menos integrados do Mercosul, que é Uruguai e Paraguai. Então, 60% a 70% do orçamento do Mercosul, do FOSEM, ele foi empregado no Paraguai, uma boa parte, 20% a 30% no Uruguai, Brasil, Argentina e posteriormente a Venezuela funcionavam como os credores desse fundo, do FOSEM. O Brasil começou a funcionar como paymaster do Mercosul, e o Brasil não encarava mais o Mercosul como um projeto para a gente ganhar mercados. O Brasil entendia que a integração mercosulina era importante para a consolidação do Brasil no mundo. Então, a gente tinha divergências profundas, não profundas, mas eram divergências em posições, por exemplo, quando o Brasil, nessa virada democrática, ou esse aprofundamento progressista do Mercosul em 2000, o Brasil se colocava no mundo como candidato a membro permanente, a um assento permanente na ONU, e não teve o apoio da Argentina. A Argentina não apoia o pleito brasileiro. Então, esse apoio que não existiu é só um marco para a gente mostrar que houve um aprofundamento no Mercosul, mas os dois países sempre se respeitaram a entender os limites. Se o Brasil não tem o apoio consensual no Mercosul, então não tem problema, vamos buscar outros fóruns. Então nunca chegou a ser um grande obstáculo para o Mercosul. O grande obstáculo do Mercosul, ele sempre foi, mesmo nessa época, entre 2003 e 2015, ele sempre foi no contexto comercial. A gente teve várias vezes, várias crises, como a crise das geladeiras, crise dos automóveis, que é o Brasil com uma produtividade um pouco mais acentuada, e a Argentina perdendo espaço internamente, principalmente no que diz respeito à sua indústria. Para além disso, o Brasil começou a acumular superávites muito grandes com a Argentina, que começou a desgastar essa relação. Mas, para a gente finalizar esse momento e entrar na terceira fase, essa nova fase, terceira fase do Mercosul, ele pode ser explicada muito mais como um fenômeno interno dos países, ou de política interna, o fim da onda cor-de-rosa, que era a onda dos países de esquerda, mas de uma esquerda democrática,
diferente de outras experiências da América do Sul. E quando o Temer assume o Brasil, ele nomeia como chanceler o José Serra, e o José Serra já, ao assumir, ele já muda o discurso brasileiro em relação ao Mercosul. O que o Brasil entendia que era muito caro e que não trazia os devidos retornos para o Brasil. E é uma postura que, em menor medida, mas também foi assumida pelo governo Macri. Esqueci o nome agora da chanceler, mas ela foi cotada para ser a secretária-geral da ONU, mas teve uma leitura parecida com a dos chanceleres brasileiros. Então o Brasil, ele abdica dessa função de paymaster do Mercosul, e o Mercosul começa a buscar voltar a esse laço comercial. Perspectivas futuras: vai haver a eleição no Brasil em 2018, em 3 semanas. A Argentina, se eu não me engano, é em 2019, ano que vem. E o Mercosul, ele vai definir, eu acho, o seu dever ser nos próximos anos a partir dessas 2 eleições. Até então, a gente tem uma crise estrutural econômica que não permite o Mercosul assumir qualquer uma posição mais enérgica, digamos assim, sejamos comercialistas, fenícios, comerciantes, como é dito criticamente, ou então vamos voltar a uma integração mais voltada para a infraestrutura, uma integração mais intensa, para além dos aspectos comerciais. Então agora eu queria debater com vocês, que eu não tenho opinião formada sobre essas 2 decisões, gostaria de ver como é que vocês entendem isso. A aplicação da cláusula democrática no Mercosul, ela foi já utilizada na década a partir de 2010, 2 vezes. Nós temos 3 suspensões, mas 2 vezes pela cláusula democrática. Em 2012, teve um processo de impeachment contra o Fernando Lugo no Paraguai, e o Frederico Franco, que era o vice do Lugo, mas que dialogava com setores, era o representante de setores diferentes do Fernando Lugo, assume a presidência. Por que esse golpe, como o Mercosul considerou, de fato parece ser? Por que esse impeachment foi considerado golpe? Porque o Fernando Lugo, ele foi acusado de não tomar medidas enérgicas contra uma ocupação de terra do Paraguai, uma ocupação de fazendas no Paraguai, por um grupo de sem terras paraguaios. E a oposição acusou Fernando Lugo no dia 20 de junho, e 36 horas depois o impeachment foi aprovado. Então teve uma queda de um presidente em 36 horas. O Mercosul, o Conselho se reúne em junho de 2012 mesmo, e ele decide, o que ele decide? Ele decide que o Paraguai ele vai ser suspenso do Mercosul até as novas eleições. E essa decisão de suspender o Paraguai, depois do golpe no impeachment do Fernando Lugo, ela trouxe consequências para a integração do Mercosul. Por quê? Porque o único país que obstava a entrada da Venezuela era o Paraguai. E como o Paraguai agora não era mais membro do Mercosul, os outros 3 membros permanentes do Mercosul, Brasil, Argentina e Uruguai,
o Brasil presidido pela Dilma Rousseff, a Argentina pela Cristina Kirchner e o Uruguai pelo Mujica, decidiram que o Paraguai seria suspenso e os 3 membros plenos do Mercosul admitiriam a Venezuela dentro do mercado comum do Sul. A Venezuela entrou de fato no Mercosul a partir de 2012. Ela, digamos assim, não entrou de graça. Na época, a Venezuela ainda era um país que, impressionante a gente falar isso, há 6 anos para trás, era um país que tinha muita renda do petróleo. E a Venezuela começou a ser grande credor do FOSEM e dos outros projetos do Mercosul. E essa contribuição monetária da Venezuela, ela foi muito forte até 2014, 2015. O que aconteceu? Em 2016, com a mudança de governo na Argentina e no Brasil, Maurício Macri e o Temer, eles não viam com bons olhos a situação da Venezuela. Eles entendiam que a Venezuela nunca foi membro fundador do Mercosul. E por que a Venezuela está no Mercosul hoje? Porque eram governos de esquerda que forçaram a barra e colocaram a Venezuela dentro do grupo. E eles queriam suspender a Venezuela. E eu trouxe aqui as 2 decisões do Conselho, porque o que aconteceu? O Paraguai teve eleições em 2013. O Paraguai entrou novamente no Mercosul. Então o Mercosul formado por 5 membros, e desses 5 membros, só o Uruguai continuava querendo a Venezuela como parte do Mercosul. E mesmo no Paraguai, o José Mujica ele era muito mais próximo de uma ideia de integração latino-americana ou sul-americana do que o Tabaré Vázquez que entrou. Então o Uruguai começou olha, eu acho que a Venezuela tem que ficar, mas eu não vou brigar com a Argentina e o Brasil. Então em 2016, o Mercosul entendeu em suspender a Argentina, a Argentina, Brasil, Paraguai e o Uruguai, em suspender a Venezuela, porque a Venezuela não estava adquirindo com o seu protocolo de adesão, porque ela não estava cumprindo o acordo firmado em 2012. E ano passado, o Mercosul decidiu suspender a Venezuela, aí sim, pela cláusula democrática do bloco. Então, eu trouxe aqui as 2 decisões para prevaleção curta, que é a seguinte, em 2016, regulamentação dos aspectos operacionais derivados da declaração conjunta de 13 de setembro de 2016. Tendo em vista o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, a decisão número 28 de maio do Conselho do Mercado Comum e a declaração conjunta relativa ao funcionamento do Mercosul e ao Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, considerando a notificação à República Bolivariana da Venezuela, em 2 de dezembro de 2016, nos termos do artigo 4º da Declaração Conjunta relativa ao funcionamento do Mercosul e ao Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, assinado em 13 de setembro de 2016, o Conselho do Mercado Comum decide instruir o Grupo Mercado Comum a regulamentar os aspectos operacionais derivados do cessamento do exercício dos direitos inerentes à condição de Estado-parte do Mercosul da República Bolivariana da Venezuela. Essa decisão não necessita ser incorporada no ordenamento jurídico dos Estados-partes, por regulamentar aspectos da organização ou do funcionamento do Mercosul. Então, o Conselho decidiu que não deveria passar limpo no parlamento. A segunda decisão de 2017
ela traz os aspectos iniciais e que eu citei anteriormente. Ó, o Conselho do Mercado Comum decide instruir o Mercado Comum a definir e regulamentar os aspectos operacionais da decisão sobre a suspensão da República Bolivariana da Venezuela, do Mercosul, em aplicação do Protocolo de Ushuaia sobre compromissos democráticos do Mercosul. Essa decisão não necessita ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados-partes, por regulamentar aspectos da organização ou do funcionamento do Mercosul. Então, hoje a Venezuela está suspensa por conta do Protocolo de Ushuaia, para os países entenderem que a Venezuela não é uma democracia. Então a gente tem esses dois casos, suspensão do Paraguai e a suspensão da Venezuela. Um governo mais à direita foi suspenso, que foi do Paraguai à época. Um governo que agora continua suspenso, mais à esquerda. E gostaria de colocar em debate: vocês acham que essas decisões de suspender quando a democracia está em jogo, ela é benéfica para o Mercosul, ou ela é interessante para o Mercosul instituir como tal? Também tem outros aspectos que a gente vai debater, que é: o Brasil sofreu um processo diferente de impeachment muito contestado e não se aventou a possibilidade de suspender o Brasil. Então, gostaria de abrir para o debate. Como é que é o seu nome? Pode falar, Gabriel. Eu só quero uma dúvida, na verdade, eu não entendi muito bem esse processo de dupla suspensão da Venezuela. Eu entendi que foi resolvido em 2016. A Venezuela foi suspensa e depois, mas por que teve essa necessidade de suspender de novo no ano seguinte? Então, em 2016 ela foi suspensa porque ela não estava cumprindo os protocolos de adesão da Venezuela ao Mercosul. A Venezuela começou a afirmar e começou a tentar demonstrar que ela estava implementando esse protocolo. E a Venezuela argumentava o seguinte: vou usar números como exemplo, eu não sei os números exatos. Mas a Venezuela assumiu 100 compromissos e já cumpriu 35. Vejamos o Paraguai, o Uruguai, o Brasil, a Argentina, eles cumpriram de 100 compromissos, tanto ou menos do que a Venezuela. Então, por que a Venezuela está sendo suspensa? Então, num segundo momento, quando essa suspensão da Venezuela se mostrou frágil, que dava a impressão que se a Venezuela começar a implementar e entrar no Mercosul, ela vai ser recebida. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: a Venezuela está suspensa no Mercosul em 2017 porque ela não é uma democracia. Então, essa é a diferença. Mas vocês querem falar? Tem a opinião formada? Eu sempre tinha uma dúvida, você falou no começo sobre que era como se uma união perfeita. Que eu entendo que o Mercosul tem parte mais fácil que seria o mercado comum, que o fluxo de pessoas. Chega também a ser. Eu entendo que também parte do mercado comum, o terceiro passo da integração econômica. Sim, mas esse fluxo de pessoas ele é imperfeito. Também, o Brasil tem acordo com o Uruguai de livre prestação de trabalho, mas não com os outros países. O mercado comum ele também supõe uma união monetária. Pelo menos, não que seja empregado como moeda, que é o ideal do mercado comum, mas pelo menos uma concentração entre os bancos centrais, o que não acontece com o Brasil, a Argentina e os outros países do Mercosul. Hoje a gente tem a Argentina desvalorizando o seu câmbio, com uma taxa de juros, a última vez que eu vi estava em 45%, a maior do mundo, e o Brasil tem uma política oposta. Hoje o Brasil ele tem uma política econômica um pouco diferente da Argentina. Então, por isso que nessa divisão das RI, o Mercosul ele é considerado uma união aduaneira imperfeita. Eventualmente o
Uruguai poderia vetar a retirada da Venezuela, não é isso? Poderia. Porque se dá também um poder de veto, assim, ou igual, por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, se tem o mesmo poder entre os membros As decisões do Mercosul são consensuais. sensuais. Outra pergunta, qual é exatamente a diferença entre o Estado associado e o Estado observador? Quais são as funções dele? Então, só para responder a outra questão plenamente, no Mercosul, os membros plenos eles decidem consensualmente. Isso quer dizer, se algum Estado achar que não deve ser aprovado o protocolo ou a decisão, esse país tem poder de veto. O Uruguai entende que, na atual presidência, que ele não vai se contrapor a Brasil e Argentina, por mais que ele tenha uma opinião diversa. Então, consensualmente. O Estado associado é um Estado que ele busca o livre comércio, ele busca se inserir em algumas regulamentações do Mercosul. Por exemplo, o Suriname é um Estado associado, ele goza de alguns direitos que os outros Estados não têm. Por exemplo, a Guiana, a Suriname, os países da comunidade andina, o Brasil tem livre comércio com eles, uma tarifa muito baixa de exportação e importação. Um Estado observador é um Estado que quer participar como observador das decisões do grupo. Se eu não me engano, o Mercosul tem até a Nova Zelândia como observador. Então ele manda um diplomata, ele manda um representante do Estado para acompanhar o processo do Mercosul. Mas não necessariamente significa que eles querem fazer parte como membros efetivos do Mercosul. Não, o Estado observador ele não. Nem associado também. O associado, sim. Uma diferença boa pergunta. O associado ele pode vir a se tornar membro do Mercosul. Por quê? Porque para se tornar membro do Mercosul tem que ser membro da LAD. Se tu és membro da LAD, pode-se aventar a possibilidade de estar no Mercosul. E o Estado observador não. O Mercosul ele quer Estados observadores para mostrar a lisura do processo. Então é interessante ter países de fora do continente observando o processo. E também a entrada desses observadores e dos países associados precisa de uma produção unânime consensual também entre os Estados membros? Precisa. Aí fica a mesma coisa. Essa é uma outra pergunta também, aproveitando o gancho. É ainda possível cogitar a expulsão dos fatos da Venezuela do bloco? Ela está suspensa, né? Sim, mas assim, está suspensa também pode voltar, mas assim, eu não sei se pode excluí-la permanentemente do bloco. Boa pergunta. Eu imagino que sim, possa. Mas qual que é a prerrogativa que o Mercosul ele prefere suspender do que excluir? Porque serve como um argumento de que, olha, se vocês retomarem o processo democrático de vocês, você retorna. Excluir vai ter que fazer todo o processo de adesão novamente. Então, pode ter uma exclusão, mas o que nunca aconteceu. E não está regido pelo protocolo de Ushuaia, segundo o protocolo de Ushuaia, não é isso? Não. Primeiro, o Ushuaia 2 é o de Montevidéu, que não está em vigor. Ah, entendi. Mas tem tempo de suspensão máxima entre os Estados Unidos? Não. É decisão. Entendi. Decisão até ser revogada. Então, alguém tem alguma opinião formada sobre a suspensão da Venezuela, a suspensão do Paraguai? Se o professor gostaria de falar a respeito? Gracias. Venezuela fue suspendido 2 veces. La primera vez ya lo hablaron, la primera vez por una incorporación del acero. En ese caso era bastante controversial porque ninguno de los estados del sur ha cumplido con la incorporación de la norma. El grado de incorporación es muy bajo, el plazo que se le dio a Venezuela fue muy corto, sabiendo que no lo puede cumplir. O sea que hay una lectura claramente política en la decisión, como también hay una lectura política en la decisión de suspender a Paraguay. Y yo le digo siempre a los estudiantes que no hay que tener miedo de decir que un proceso de integración tiene un gran componente político. Y ese componente político marca las distintas etapas en donde va un proceso de integración. Hoy el Mercosur no es el mismo Mercosur que teníamos cuando
estaba Lula, cuando estaba Kirchner, cuando estaba Correa. Diferente. Lo interesante como proceso de integración es que sigue, está con todos sus problemas, el proceso sigue. Me hubiera gustado que el TPR, el Tribunal Permanente, resolviera la cuestión de fondo. Me hubiera gustado. Me refiero a la cuestión del planteo de Paraguay. Estaba muy mal presentado. La vía era muy inapropiada, la vía elegida no era correcta. Y entonces le dieron la oportunidad al TPR de no decir más que procesar. Hubiera sido interesante que analizaran, porque creo que lo que está en debate es qué consideramos nosotros cláusula democrática, qué consideramos nosotros democracia. Y eso también es una construcción regional. Hubiera sido interesante que se escribiera, pero tal vez hubiera sido muy malo para el esquema que se escribiera, pero creo que hubiera sido interesante. Después hay que esperar. Lo que la política hace, la política luego deshace. Así que ese es el tema. Tenho uma opinião parecida também, porque as integrações regionais elas são fenômenos políticos. E a minha visão pessoal seria que o processo do Lugo ele foi muito problemático, ele foi em 36 horas. E o Mercosul entendeu naquele momento que era legítimo suspender o Paraguai. Então, em uma primeira análise, eu acho que essa foi uma decisão acertada. Uma pergunta, mas com base em que o Mercosul entendeu que foi uma decisão precipitada do Congresso paraguaio? Porque, mal ou bem, foi um processo que nos choca pela velocidade, mas foi um processo de acordo com as normas internas paraguaias. A Constituição paraguaia ela é extremamente vaga, ela não prevê prazos para defesa, ela não prevê nada, não há uma regulamentação do processo de impeachment como há no Brasil. Então, por mais que nos choque, foi um procedimento feito de acordo com o ordenamento paraguaio. Qual o fundamento que o Mercosul tem, lembrando que o Ushuaia 2 não está em vigor, para entender esse procedimento interno paraguaio como atentando contra a cláusula democrática? Porque não houve direito à defesa. Não houve direito à Mas defesa. onde a previsão que direito à defesa em um processo político afeta a cláusula democrática? Qual é o fundamento? Isso daí é uma opinião política você não tem um tratado prevendo isso, você não tem uma norma de direito interno paraguaio prevendo isso. A gente não pode interpretar a normativa paraguaia com base em valores que são nossos, brasileiros. E não há uma normativa no Mercosul sobre isso, claro. Como que você legitima isso? É chocante 36 horas? Mas foi legal. Como foi legal o golpe no Brasil? Ok, não deixou de ser um golpe por ser legal, mas foi legal. Qual o fundamento que você usa para passar por cima de regulamentação interna, sendo que não há uma normativa clara no plano regional? Foi uma decisão estritamente política. Usou-se o argumento de que não houve direito à defesa do Lugo e havia um interesse de ingresso da Venezuela no Mercosul, porque isso foi muito significativo. Eu acho que foi em Mendoza. Mas isso faz até na mesma exceção, mas isso legitima a decisão? Ela torna... Chegou um pouco com o ponto que o Alberto levantou. O fato de você conseguir justificar juridicamente, e eu acho que não consegue, mas de você ter interesses externos em acelerar o ingresso da Venezuela, tudo bem, mas isso por si só faz com que o procedimento de suspensão do Paraguai em 2012 seja um procedimento legítimo. E chegando um pouco no questionamento do Alberto, me parece, pela leitura do laudo do Tribunal Permanente de Revisão, do caso do Paraguai, que houve até uma sinalização para que o Paraguai entrasse com a medida de novo com o rito adequado, assim. Uma sinalização de que o TPR iria se manifestar se isso fosse feito.
Tanto que no final eles falam, olha, se for reapresentada, eles dão uma sinalização. Yo tuve la oportunidad de conversar con los árbitros. Sim. Y un árbitro, como ustedes saben, es paraguayo, que es Luis Díaz Labrán. Él se vio en una situación muy delicada, porque tenía que dictar el laudo como árbitro del TPR, pero como paraguayo, Sim. en un tribunal que tenía sede en Asunción, Sim. en donde había carteles traidor, guerra, la guerra de la alianza. Entonces ellos cuidadosamente dejaron un párrafo que dice que esto no tuviera otras vías que pudiera seguir Paraguay, de alguna manera invitando a Paraguay a iniciar el proceso ad hoc del tribunal ad hoc. Paraguay no recoge ese proyecto. Yo creo, en mi opinión, la demanda de Paraguay fue mal hecha a propósito. No se explica. Era una manera de justificarse que habían iniciado el reclamo en el Mercosur. No sé qué suerte hubiera tenido el tribunal ad hoc. Mas há uma. Não sé foi qué- fechado. Lo que es interesante pensar es, eso se hablaba mucho, ¿pueden los presidentes decidir la suspensión? Los presidentes no son órganos del Mercosur, Sim. es una cumbre. El Mercosur tiene órganos que lo administran. ¿Puede una cumbre de presidentes decidir la suspensión de un miembro pleno, en este caso, por la aplicación del protocolo de Ushuaia? Esa es una pregunta jurídica interesante. Hay varias preguntas, pero esa es una que se discutió mucho en la UBA. Suelo ir a la Universidad de Buenos Aires, hay grupos de derecho de integración. Eso se discutió mucho. La posibilidad que tengan las cumbres, que no son órganos. A época da Yo tengo mi suspensão. respuesta, no sé qué opinan ustedes. A época da suspensão, o que a Eso es el gente. trabajo práctico de mañana. O que a gente discutia mais aqui na casa na época da suspensão, aqui na UERJ, era o que iria acontecer quando cessasse a suspensão do Paraguai. Porque a gente teria um membro que não reconhecia o outro, mas o Paraguai acabou aprovando muito rápido, né, após as eleições e o ingresso à Venezuela. Então acabou sendo resolvido sem que houvesse um avanço na polêmica. Como para cerrar la idea, yo lo que considero, bueno, pienso que sí, que la cumbre tiene esas facultades, porque si no sería inoperable la norma, la teoría del efecto útil de la norma. Si los órganos del Mercosur trabajan por consenso y por unanimidad y con quórum de todos, es imposible que se adopte una decisión. Entonces, evidentemente, la cumbre puede. Pero lo interesante sería ver, lo político tiene un peso muy grande en todo el proceso de integración. Algunas veces decimos, bueno, pero la Unión Europea, fíjense la Unión Europea, ¿qué está pasando con el Brexit? ¿No? Aún en la Unión Europea, lo interesante sería desarrollar suficiente institucionalidad para que los vaivenes políticos impacten menos en el proceso de integración. Desarrollar más institucionalidad. Una de las maneras es una corte, no un tribunal ad hoc, ni un tribunal arbitral, una corte. Es una manera un poco más de profundizar, pero bueno, está la decisión de los estados. Então, acho que se alguém tem mais alguma colocação a fazer, uma pergunta. Tenho uma dúvida só. Qual foi o argumento que o Mercosul usou para declarar a Venezuela como antidemocrática? Na última decisão de 2017, foi acompanhando o processo que foi uma observação que se deu ao que estava acontecendo na Venezuela. Violação de direitos humanos, os argumentos eram esses. Muito processo de constituinte também, de afastamento de atribuições do Congresso venezuelano, de assunção de poderes típicos do Congresso pela Assembleia Constituinte, que era dominada pela oposição. Você tem um quadro de agravamento da cisão, que pelo menos visto de fora parece meio evidente a partir Eu acho do... super curioso,
curioso porque, tipo, eu, assim, ok, mas tudo que foi feito pelo Maduro também foi constitucional, sabe? Esse é o problema. O que aconteceu? O Maduro, ano passado, ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte ainda está em funcionamento e o Congresso Nacional, que era de maioria da oposição, essa Assembleia Nacional Constituinte já avocou algumas competências do Congresso Nacional. Então você teve uma certa, ou pelo menos aparente, vista de fora, uma aparente ruptura na ordem que existia. Você não tem uma Constituição nova, você não tem isso. Tem um órgão que excepcionalmente está presente para redigir uma carta que não redige, que assumiu funções de Congresso. Esse foi o momento que deu o argumento final para você poder argumentar que houve uma ruptura de ordem. É que a Assembleia, que é análoga à Câmara dos Deputados do Senado, a Assembleia da Venezuela, ela tem toda uma lógica partidária, ela tinha todo um processo eleitoral que essa nova, qual o termo agora em espanhol, mas que foi eleita por voto, não era mais de partidos, né? A Assembleia Popular. Não, a votação da Constituinte, o processo de eleição dos membros da Constituinte, ele também era um processo que limitava a participação de determinados grupos, dava pesos diferentes para grupos. Mas, assim, sou muito leiga, mas o que eu sei sobre isso é que, tipo, poderia ter sido um processo completamente fechado, mas foi uma opção do Maduro de ter aberto a votação popular. Você consegue pensar em uma Constituição que seja considerada democrática, que não tenha na sua origem uma Assembleia Constituinte eleita pela população? É uma contradição em termos, né? Poderia ser exercido pelo povo, mas uma pessoa escolhe. Você sabe, não é uma opção você outorgar uma Constituição, você nomear membros de uma Assembleia Constituinte. Se você quer dizer que aquele regime é democrático, você necessariamente tem que permitir participação popular no processo da Assembleia Constituinte, no processo de fundação, de refundação daquele Estado. A definição própria de democracia, a teoria do Estado, ela perpassa vários argumentos, várias correntes. Assim, nada impede, sei lá, que fosse um processo de eleição direta, como é o processo de eleição de presidente dos Estados Unidos, um processo não de votação direta, mas é um processo democrático. Mas você teria que ter uma forma de participação. Qual? Então, para responder rapidamente, assim, a decisão foi da cúpula que decidiu suspender a Venezuela, foi uma decisão política dos Estados-membros, né? Argumentando violação de direitos humanos e argumentando a destituição da Assembleia Nacional da Venezuela. Mas não teve uma fundamentação para além disso. Entendeu-se que era suficiente para suspender a Venezuela. Mais alguma pergunta? Tá, muito obrigado.